Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula anterior nós começamos a falar sobre verbos, vimos uma pequena introdução sobre verbos. Hoje nós iremos continuar com verbos, só que vamos enfatizar o modo indicativo, certo? Então vejamos. O modo indicativo. O modo indicativo ele vai expressar uma certeza, uma objetividade. Então, todos os acontecimentos que se referem ao modo indicativo é um fato certo. Que esse fato ele pode estar acontecendo no exato momento, que ele vai ser conjugado no presente, ele pode já ter ocorrido, que vai ficar no pretérito, ou ele poderá acontecer daqui a alguns dias, algumas horas, que ele vai estar no futuro. Contanto que esse modo indicativo, ele vai expressar uma certeza, uma objetividade. Vejamos aí. De início, lembram que lá no slide anterior nós falamos sobre a classificação desses verbos? Hoje nós vamos focar apenas nos verbos regulares. O que são verbos regulares? São os verbos que não vão alterar o radical, ou seja, o radical é a parte que não sofre nenhuma alteração. Você pode conjugar no presente, no pretérito e no futuro, o radical do verbo continuará o mesmo, tá certo? Com relação às conjugações verbais, nós vimos que nós temos 3 conjugações verbais. A primeira conjugação, AR, a segunda conjugação, ER e a terceira conjugação, IR. Professor, o que é AR, ER e IR? São as terminações dos verbos. Quando você olhar, você vê um verbo conjugado no infinitivo, por exemplo, o verbo cantar, que está no infinitivo, então a terminação aqui, ó, é AR, é um verbo de primeira conjugação. Vender, terminação aqui, ó, ER, é um verbo de segunda conjugação. Partir, é um verbo de terceira conjugação, porque a terminação aqui, a conjugação terminou em IR. Então, AR são os verbos de primeira conjugação, ER, os verbos que pertencem à segunda conjugação, e IR, os verbos que pertencem à terceira conjugação. Então, vamos falar sobre os tempos verbais, do modo indicativo. Com relação aos tempos verbais, nós temos 3. Nós temos o presente, que o fato acontece no exato momento da fala, o pretérito, que se refere a alguma coisa que já passou, e o futuro, como o próprio nome diz, futuro é o que vai acontecer, tá certo? Observem que o presente é apenas o presente e pronto. Quando chega no pretérito, esse pretérito ele é subdividido. Eu posso conjugar esse verbo no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e no pretérito mais que perfeito, tá certo? O futuro também tem a divisão. Nós podemos conjugar o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. Quando se fala nas pessoas do discurso, são essas pessoas aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa. Só que essas primeira, segunda e terceira pessoa tanto tem no singular como tem no plural. O singular quando representar apenas um ser. Eu. Então, a primeira pessoa do singular é eu. A segunda pessoa do singular é tu. E a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Observe que representa apenas uma única pessoa. Por quê? Porque está no singular. Quando se fala de plural é mais de uma pessoa. Então, vejamos aqui, ó. A primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Entenderam? Plural, mais de um. Singular, apenas um. Essas são as pessoas do discurso. Quando se fala em primeira, quem são as primeiras pessoas? Eu e nós. Eu, singular, referindo-se a apenas um ser, nós referindo a mais de um ser. Segunda pessoa do singular, tu, apenas uma pessoa. E segunda plural, vós, representando várias pessoas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, representando apenas um ser. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, representando mais de um ser. Professor, isso aqui eu vou utilizar? Vai, porque quando nós formos conjugar o verbo, nós vamos nos basear nas pessoas do discurso. Quanto à formação do verbo, observem aqui a formação dele.
O verbo tem o radical, tem a vogal temática e tem a desinência. O radical é a parte que não sofre nenhuma alteração, tá? Isso nos verbos regulares, porque quando se fala em verbos irregulares, o radical ele vai ser alterado. A vogal temática são as vogais que pertencem às conjugações. Lembram lá? A R, ER e R, então só podem ser classificadas vogal temática apenas elas. E as desinências é para saber o número e a pessoa que o verbo foi conjugado, o tempo e o modo. Vejamos aqui um exemplo. Canto, cantas, canta. Então, observem aqui que o verbo eu comecei a fazer a conjugação desse verbo, tá certo? Então, vejamos aqui, ó. Canto vem de quem? De cantar. Terminação AR. O que é que nós vamos fazer quando se fala de verbos regulares? Nós vamos tirar essa terminação aqui, ó, AR, e ficou quem? Ficou cante. Então, cante é o radical do verbo. Por que o radical do verbo? Porque é a parte do verbo que não vai sofrer nenhuma alteração, tá certo? Ó, o verbo vender. A terminação aqui no ER. Então, se eu tiro esse ER, fica quem? Vender. Então, vender é o quê? É o radical do verbo. Isso para os verbos regulares. O verbo partir. Terminação aqui, ó. IR. Eu tiro esse IR e fica o quê? Parter. Não é isso? Então, isso aqui é o radical do verbo. É a parte que não vai sofrer nenhuma alteração. Aqui, ó, observando novamente. Canto, cantas, canta. Ó, até o T não sofre nenhuma alteração. Então, aí nós dizemos que nós temos o radical dos verbos, tá certo? Dos verbos regulares. A vogal temática é quem? É o A da primeira conjugação, é o E da segunda conjugação e o I da terceira conjugação. Aqui, ó, o verbo cantar. A terminação aqui não é AR. Então, quem poderá ser a vogal temática dos verbos de primeira conjugação? Apenas a letrinha A, tá certo? Ó, apenas a letrinha A. Do verbo vender, a terminação aqui não foi ER, então só poderá ser a vogal temática dos verbos de segunda conjugação, esse Ezinho aqui. Se vier outra vogal, ela não é classificada como sendo vogal temática. Do verbo partir, terminação IR aqui, ó. Então, para os verbos de terceira conjugação, apenas a letrinha I é classificada como sendo a vogal temática. Então, vejamos aqui, ó. Canto, terminou em O. Então, eu posso dizer que esse Ozinho aqui é vogal temática? Não. Por quê? Porque não é o A da primeira conjugação. Entenderam? Quando eu digo cantas, ó o A aqui, ó. Tá vendo o Azinho aqui? Esse A aqui, eu posso dizer que é a vogal temática? Posso. Então, aqui vai ser a vogal temática, porque esse A aqui é o A da primeira conjugação. Observem aqui, ó, vendemos. Então, ó, vendemos. Até o D aqui, ó, nós temos o radical do verbo, tá certo? Depois do D, apareceu o Ezinho aqui, ó. Esse E, eu posso dizer que ele é uma vogal temática? Posso, porque o E da terminação aqui, ó. Então, até esse Ezinho aqui, somente o E, ele é classificado como sendo a vogal temática, tá certo? E a desinência, ela vai indicar o número e a pessoa, o tempo e o modo. Pegamos aqui o mesmo exemplo. Se até o D aqui de vendemos é o radical, o Ezinho é a vogal temática, esse restante aqui, o MOS, eu vou classificar como sendo a desinência, tá certo? Aqui, ó, voltando para cá. Canto. Aqui, até o T, é o radical, tá certo? Ficou quem? O O. O O eu não posso dizer que é uma vogal temática porque é do verbo cantar. Teria que ser um A aqui. Então, esse O aqui, ó, nesse caso, nós temos apenas o radical e a desinência. Quando eu digo cantas, até o T é o radical. O Azinho aqui, ó, é a vogal temática. E esse Szinho aqui, eu classifico como sendo a desinência. Tá certo?
Então, vejamos aqui, ó, o presente do indicativo. No presente do indicativo, o fato que acontece é o fato que acontece no momento da fala, ou seja, o que está acontecendo naquele exato momento. Vejamos aqui os verbos das 3 conjugações conjugadas. Ó. Cantar, não é isso? O verbo cantar, vender e partir. Tá vendo? Então, como é que vai ficar conjugado lá no presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Do verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele ou ela vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. O verbo partir, no presente, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Observem que tem as terminaçõezinhas aqui, ó, destacadas em vermelho. Então, se vocês observarem, lembram lá que eu falei anteriormente? Os verbos, os verbos que são regulares, você pega o verbo que está no infinitivo, não é isso? Tira a terminação, fica o radical. Observe que essa parte branca aqui, ó, é o radical. Observem que ela não sofre nenhuma alteração em nenhuma pessoa, tá certo? O que eu acrescentei aqui são o quê? São as desinências. São as terminações. Desinência, nesse caso aqui só a desinência, nesse caso a vogal temática a desinência. Então aqui são, digamos, são as terminações verbais, tá certo? Então lá no presente do indicativo, para todos os verbos regulares de primeira conjugação, a terminação é o, as, a, amos, as e ão. Se fôssemos conjugar aqui qualquer outro verbo de primeira conjugação, como ficaria? O verbo amar, ó. Eu amo, a terminação. Tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Se fosse aqui o verbo vender, beber, quer dizer, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Entenderam? Então, qualquer verbo que seja regular, no presente do indicativo, se for de primeira conjugação, ele terá essas terminações aqui. Se for da segunda conjugação, ele terá essas terminações aqui. E se for um verbo de terceira conjugação, ele terá essas terminações aqui. É só você encaixar essas terminações ao radical do verbo, tá certo? O pretérito, como eu falei anteriormente, ele está relacionado a um fato que já aconteceu, não é isso? Só que nós temos aquela subdivisão do pretérito. Então, o pretérito perfeito, ele vai expressar um fato passado que já foi concluído. Aqui, ó, o verbo cantar. Eu cantei, está no passado. Tu cantaste, passou também. Ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. Eu vendi, o verbo vender. Tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles ou elas venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. A mesma coisa vai acontecer, viu? A parte branca é a parte do radical do verbo e o que está em vermelho, em destaque aqui, são as terminações verbais. A mesma coisa acontece, se for um verbo regular, de primeira conjugação, ele vai apresentar essas terminações aqui, ó. Se for um verbo de segunda conjugação, vai ter essas terminações aqui, e se for um verbo de terceira, vai ter aquelas terminações, tá certo? Vejamos aqui só outro exemplo do verbo trabalhar. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós trabalhastes, eles trabalharam. Entenderam? Vamos ver agora o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, o fato passado, ele vai expressar um fato passado que não foi concluído ainda. Ou seja, o fato vai estar no passado, só que a ação ainda não foi totalmente concluída. Vejamos aqui os verbos conjugados novamente. O verbo cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele ou ela cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles ou elas cantavam. Verbo vender.
Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. O verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. O mesmo procedimento. O que está em branco aqui no verbo é o radical, ou seja, a parte que não vai sofrer nenhuma alteração, porque nós estamos falando dos verbos regulares. E o que está em vermelho são as terminações verbais. Você pega qualquer verbo de primeira, de segunda ou de terceira conjugação, que seja um verbo regular, e só vai acrescentar as terminações que vai ficar com essa mesma terminação verbal aqui. Vejamos agora o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele vai indicar a ação que já começou e já terminou, ou seja, é um fato que já começou e que terminou, está no passado. Então, vejamos aqui conjugados os verbos cantar, vender e partir. Eu cantara, tu cantaras, ele ou ela cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles ou elas cantaram. Esqueci aqui um S, tá, gente? Desculpa aí. Verbo vender. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós vendéramos, vós vendereis, eles venderam. O verbo partir. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Então, esses verbos aqui, eles foram conjugados no pretérito mais que perfeito. A mesma coisa. O verbo, o radical do verbo é a parte que está em branco e as terminações verbais são as que estão em vermelho, que vocês poderão pegar qualquer verbo, desde que seja regular, e acrescentar essas terminações aos verbos que fizerem parte da primeira conjugação. Essas terminações aqui verbais, quando for um verbo de segunda conjugação, e esta, quando for um verbo de terceira conjugação. Quando se fala do futuro do presente, o futuro é um fato que ainda vai acontecer. Aí nós vimos que ele tem uma divisão também. Então, o futuro do pretérito indica que ele vai expressar um fato que vai acontecer em um momento depois do que se fala, certo? Então, vejamos aqui os verbos conjugados. Verbos cantar. Eu cantarei, tu cantarás, ele ou ela cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. O verbo partir. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Observem, se vocês tiverem observado atentamente, o único verbo que vai terminar irão com a, o, til, são os verbos na terceira pessoa do plural do futuro do presente. Os demais terminarão em ão, am, tá certo? Apenas o ão escrito dessa forma, ele será colocado quando estiver no futuro do presente. Lembrando, a mesma coisa, radical e terminações. Vejamos agora o futuro do pretérito. O futuro do pretérito é uma ação futura em relação a um acontecimento no passado. Então, é uma coisa que não aconteceu, só que já está relacionada a algum acontecimento que ficou no passado. Vejamos aqui a conjugação. Ó. Eu cantaria, tu cantarias, ele ou ela cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles ou elas cantariam. O verbo vender. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. O verbo partir. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Esses aqui estão conjugados no futuro do pretérito, né? Observem novamente que o radical do verbo é a parte que não vai sofrer alteração. E aqui são as terminações verbais correspondentes aos verbos de primeira conjugação, que são verbos regulares. Aqui as terminações para os verbos de segunda conjugação e as terminações para os verbos de terceira conjugação. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Se restou qualquer dúvida,
nos procurem nos grupos de WhatsApp. Fiquem com Deus.